Este podcast é um oferecimento de Supermercado Cambará 43 33 25 77 55, Londrina, Paraná. Econorte, revendedora Ford Kia 012 21 70 4004, São José dos Campos e Caraguatatuba, São Paulo. Terça-feira, 5 de março de 2024. Bom dia para você que religiosamente nos acompanha por aqui no Spotify ou no YouTube. Muito boa sua companhia. Se inscreva no canal, quem ainda não está inscrito, deixe sempre o seu like se você gosta deste conteúdo e não deixe de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Evangelize com a gente. O evangelho de hoje nos fala da necessidade do perdão. Não é fácil perdoar, porque certas questões continuam a queimar como fogo no nosso coração. O que será que Jesus diz sobre isso? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que a vossa graça não nos abandone, mas nos faça dedicados ao vosso serviço e aumente sempre em nós os vossos dons. Amém. Mateus capítulo 18, versículos de 21 a 35. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro acredita que está entrando amplamente no Espírito de Jesus ao perdoar 7 vezes. Até os rabinos discutiam essa questão. A partir de Amós, capítulo 2, versículo 4, Jó, capítulo 33, versículo 29, e da tríplice oração de José, Gênesis, capítulo 50, versículo 17, se pensava que era possível perdoar até 3 vezes. A resposta de Jesus é clara, invertendo o cântico de Lameque, Gênesis capítulo 4, versículo 24, que diz assim:
Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Jesus revela os insuspeitados recursos da misericórdia gerados pelo advento do reino dos céus. Diante de Deus, somos todos devedores insolventes. A parábola de hoje nos ensina que o perdão de Deus é a razão e a medida do perdão fraternal. Devemos perdoar sem medida, porque Deus nos perdoou sem medida alguma. O perdão aos irmãos é um sinal da eficácia do perdão de Deus em nós. Se não perdoarmos, não aceitamos verdadeiramente o perdão de Deus. O servo está condenado porque guarda o perdão para si e não permite que o seu perdão se torne alegria para os outros irmãos. Devemos imitar o comportamento de Deus e não seguir as nossas tendências humanas. A base do seu relacionamento com os outros é a imitação do relacionamento que Deus tem com cada um de nós. Jesus disse para amarmos uns aos outros como Ele nos amou. João capítulo 13. E Paulo diz para agraciarmos uns aos outros como o Pai nos agraciou em Cristo. Efésios capítulo 4. A justiça de Deus não é aquela que restaura a igualdade segundo a regra normal. Quem erra paga simplesmente. É uma justiça superior, própria de quem ama, que está sempre em dívida com todos. A reconciliação é devida ao adversário, o acolhimento ao pequeno, estender a mão a quem está perdido, a correção ao culpado, o perdão ao devedor. 10.000. O texto original fala de 10.000, e 10.000 era o maior número da língua grega, e o talento a maior medida. 10.000 talentos é uma quantia enorme. Um talento corresponde a 36 quilos de metal precioso. 10.000 talentos equivalem a 360 toneladas de ouro ou prata. Um talento equivale a 6.000 dias úteis. 10.000 talentos equivalem a 60 milhões de salários diários. Para pagar esta dívida, o servo teria que trabalhar cerca de 200.000 anos. A figura exagerada é, na verdade, uma pálida ideia do que Deus nos deu. 100 denários correspondem ao salário de 100 dias úteis, uma quantia discreta, mas completamente insignificante em comparação com a dívida recentemente perdoada de 10.000 talentos. Pensar em nossa dívida perdoada nos torna tolerantes e até magnânimos com os outros. Perdoar é uma questão de coração, é recordar o amor que o Pai tem por cada um de nós e também pelos nossos irmãos. São José da Cruz, tudo que Deus permite, permite para o nosso bem. Carlos Caetano Calosito, filho de pais nobres e ricos, nasceu em 1654 na cidade de Ponte, ilha da Itália. Já na infância, ele se recolhia na maior parte do tempo num quarto mais retirado da casa, onde colocou um pequeno altar em honra da Santíssima Virgem. Desejando para ele uma melhor formação religiosa, os pais o enviaram para estudar com os agostinianos. Ali, quando por motivo de estudo tinha que se juntar aos outros jovens, evitava as más companhias, querendo preservar a inocência, como também combatia a vaidade, a mentira e a superficialidade. Admirador de São Francisco de Assis, quis imitá-lo e em 1671 entrou para a Ordem dos Franciscanos Descalços, conhecidos também como alcantarinos, porque eram oriundos da reforma de São Pedro de Alcântara. No convento de Santa Luzia, no Monte, em Nápoles, adotou então o nome de João José da Cruz. Identificou-se com a maior austeridade dessas regras e por isso decidiu ficar sempre descalço. Havia então uma divisão entre os alcantarinos da Espanha e da Itália. Em 1671 foi enviado com 11 irmãos para Piedimonte da Life a construir o primeiro convento da ordem. Eram muitas as dificuldades.
João José começou a construção sozinho, juntando pedras com as próprias mãos e trabalhando com enxada, cal, madeira, até fazer os alicerces. Inicialmente pensaram que estava louco, mas depois os outros religiosos e o povo ajudaram e o convento foi erigido em tempo recorde. Construiu-se também um pequeno cemitério, ainda hoje meta de peregrinações, chamado A Solidão. Em 1677 foi ordenado sacerdote, logo depois mestre dos noviços e aos 24 anos guardião da ordem do convento de Piedimonte. Construiu um outro local para retiro chamado Ermo, um local isolado na encosta do bosque, e também o convento do Granello em Portici de Nápoles. Foi nomeado em 1702 vigário provincial e geral da Ordem Franciscana de Nápoles, seguidores da Reforma Alcantarina, o que o permitiu abrir várias casas religiosas. Com isso, a ordem cresceu também em santidade em toda a Itália. Esta fama chegou à Santa Sé e, com o peso dos seus 20 anos de trabalho, os alcantarinos da Espanha e da Itália se reunificaram. Isto lhe custou muitas injustiças e calúnias, ao que respondia com voto de silêncio, dizendo: tudo que Deus permite, permite para o nosso bem. De volta a Santa Luzia, o arcebispo Francisco Pignatelli o convocou para dirigir 73 mosteiros e retiros na região de Nápoles, onde restaurou a disciplina religiosa. Por isso recebeu a mesma incumbência para a diocese de Aversa. Recebeu de Deus a graça de realizar bilocações, profecias, perscrutar corações, levitações, curas milagrosas e até uma ressurreição. Vivia em grande austeridade. Seu quarto continha apenas um crucifixo, uma imagem da Virgem, de quem era profundo devoto, um livro de orações e um leito, 2 pedaços de couro e uma coberta de lã. Usou por 65 anos até a morte um único hábito de pano grosseiro, sempre remendado, e por isso era chamado de frade dos 100 remendos. Comia pouco, uma vez ao dia, dormia pouco, acordando à meia-noite para rezar. São Francisco de Jerônimo e Santo Afonso Maria de Ligório o conheceram e lhe pediam conselhos. Faleceu aos 84 anos em Piedimonte da Life e foi sepultado no convento de Santa Luzia. É padroeiro da Ischia, juntamente com Santa Restituta. Senhor uno e trino, que tudo criastes por vós mesmo, concedei-nos pela intercessão de São José da Cruz a iniciativa de, mesmo que sozinhos dos demais, porém sempre convosco, construir os alicerces das vossas obras, para que sejamos abrigo dos nossos irmãos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótimo dia para você e que Deus ilumine sempre os seus passos. Até amanhã.